Então, passamos então, já acabamos a primeira parte, podemos passar para a segunda. Eu vou pelo menos começar, né, Roberto? Tem uns 25 minutos, eu começo. Como é que eu faço mesmo para fazer a apresentação aqui? É lá embaixo, Já. apresentar agora. Apresentar agora. Eu pego a janela, ou... Peraí, que eu tenho que abrir a minha página. Não, está aberta. Está aberta. É a janela só? Isso, vamos ver se consegue com a janela. O Roberto é a tela, né? Vamos ver se consegue com a janela. Já. Aqui no meu apareceu. Apareceu aqui. Vamos ver se vai passar agora aqui os... Agora eu ponho para apresentação de slides. Vê se passa os slides. Tá passando. Tá passando, então. Ok. Bem, esse é o capítulo, eu não me lembro mais o número do capítulo, né? Aliás, não me lembro, não anotei o nome do livro, mas é o Palgrave Compendium of Comics. Se eu não me engano é esse o título, não é, do livro? The Routledge Companion to Comics. The Routledge Companion of Comics. Então, são vários capítulos, e esse capítulo, que eu não me lembro o número mais, é o capítulo sobre quadrinhos britânicos, que é apresentado por esse cara aí, que é o Christopher Murray, que é professor da Universidade de Edinburgh, na Escócia. Ele é escocês. Eu o conheci em Bournemouth há uns 3 anos atrás. Tem um sotaque escocês bem acentuado, não nega que é escocês. E é até difícil, às vezes, de entender o que ele fica com ai toda hora, né? Falando bem do escocês. Então, aqui, para quem não... É o capítulo 5. É o capítulo 5, obrigado, Roberto. Então, está aqui a Escócia, como quem lembra, vocês lembram, está na parte de cima da Inglaterra, do Reino Unido, tem Escócia, o Wales e a Inglaterra, que está aqui no meio. Ele está aqui na parte de cima, logo na entradinha lá, Edinburgh, que é a universidade dele. Então, ele vai falar dos quadrinhos britânicos em geral. E como ele é britânico, vai falar muito do que vai puxar muita sardinha para o lado dele. A gente vai começar dizendo que os quadrinhos britânicos têm uma longa história, né, e defendendo da sua definição, eles podem vir desde o período medieval ou ter aparecido no século XVIII. Ele já joga o quadrinho já no período medieval, que era a época que eles estavam lá, os ingleses, já dominando. Então, amadurecendo depois do século XVIII para o que conhecemos como quadrinhos no começo do século XIX. Então, toda a gente sempre tem que os quadrinhos surgem no final do século XIX, ele está jogando que os quadrinhos ingleses amadurecem como quadrinhos no começo do século XIX. Já está, vejam já a colocação dele como é favorável aos ingleses. No final do século XIX, o formato dos quadrinhos já estava bem estabelecido no Reino Unido. E no século XX, os quadrinhos estavam firmemente estabelecidos como parte da cultura popular. E daí já tinham editoras estabelecidas, como a Amalgamated Press e a DC Thompson, que não tem nada a ver com a DC Comics nos Estados Unidos. É simplesmente uma sigla. Que eram as duas grandes editoras que dominavam o mercado. Seriam a Marvel e DC da época lá. Na metade do século, os quadrinhos britânicos atingiram o seu auge. Seria o que eles chamam de era de ouro dos quadrinhos britânicos, com enormes índices de venda na geração do pós-guerra. E a indústria britânica também enfrentou as pressões de importados e reimpressões dos quadrinhos estadunidenses. Como tem o mesmo idioma, era muito fácil publicar o quadrinho que era publicado nos Estados Unidos na Inglaterra. Às vezes eles até importavam ou traziam de contrabando, né? Tinha empresas que levavam de contrabando os quadrinhos norte-americanos, os estadunidenses, para a Inglaterra. E no final do século XX, a indústria britânica, que eu não traduzi em industry, a indústria britânica de quadrinhos mainstream
estava em declínio, com apenas poucos títulos permanecendo, que é uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. O final do século passado foi um momento de declínio dos quadrinhos. Ele vai dizer que estamos ainda na introdução, fora do mainstream, existiu um pequeno cenário de quadrinhos underground independentes. Eu acho que não é tão pequeno assim, ele é razoável. A gente vai ver depois que talvez pequeno não seja um bom adjetivo. A maioria influenciada pelo comics estadunidense, isso com certeza, como todos os quadrinhos underground praticamente no mundo. Nos anos 1980 surgiu uma geração de criadores britânicos que formaram a invasão britânica dos quadrinhos estadunidenses, a época que os Estados Unidos, as editoras dos Estados Unidos vão chamar os autores ingleses, principalmente roteiristas. Eles descobriram que os roteiristas britânicos eram muito melhores que os norte-americanos, eles tinham uma cultura mais ampla, tinham propostas mais inovadoras em termos de quadrinhos, e chamaram esses escritores para trabalharem na indústria norte-americana. E o sucesso desses criadores britânicos trouxe visibilidade internacional aos criadores britânicos, mas também levou a uma fuga de cérebros. Quer dizer, quem era bom foi trabalhar para os Estados Unidos e ao empobrecimento dos quadrinhos britânicos. Então, os melhores saíram da Inglaterra, ou saíram, continuaram na Inglaterra, mas pararam de trabalhar para o mercado inglês e passaram a trabalhar para os Estados Unidos. Depois a gente vai ver vários nomes deles. No início do século XXI, os criadores britânicos são os mais bem-sucedidos do mundo, mas a indústria de quadrinhos na Inglaterra, no Reino Unido, está capengando. Essa é uma expressão que ele usa, que os criadores são bem conceituados, mas a indústria no país não vai muito bem das pernas. No entanto, existe um pequeno cenário onde pequenas indústrias revivem e batalham, o que confirma o fato de que os quadrinhos se mantêm arraigados e constituem um aspecto vibrante de sua vida artística e literária. Essa é a introdução que ele faz, a gente já tem uma ideia do que ele vai falar em seguida. E daí ele vai voltar, a partir na sessão seguinte, ele começa a falar do nascimento dos quadrinhos no Reino Unido. E começa dizendo que muitas das tradições e convenções que seriam associadas com os quadrinhos, balões de fala e narrativa sequencial, já estavam em evidência nas xilogravuras medievais. Vejam, é bem inglês, né? É bem inglês. Eles já estavam trabalhando com os quadrinhos antes de todo mundo pensar em quadrinhos. No entanto, foi a invenção de Gutenberg, tipos móveis de 1440, que levou à publicação em massa de folhetos impressos compostos por textos escritos e imagens sequenciais, que teve em vários, na França também teve, na Alemanha também teve alguma coisa parecida. Isso aqui é um exemplo de uma gravura medieval, que é o que ele mencionou. Então, a gente já tem aqui no lado esquerdo da imagem, um tipo de legenda que poderia até ser chamado, até confundido com um balão, talvez, inicial. E desde o começo, essas produções serviram como entretenimento e como propaganda. E isso fica evidente nos trabalhos de William Hogarth, que é um grande gravurista e pintor inglês, que viveu de 1697 a 1764, com suas narrativas moralistas, como The Harlot's Progress, que é a vida de uma prostituta, e The Rake's Progress, que é a vida de um vilão, sei lá, alguma coisa assim. Né? Aqui é a vida de uma prostituta, o surgimento de uma prostituta. E cada quadrinho acho que é uma série de 6 ou 8 gravuras que vão mostrando como que a moça vai se transformar futuramente numa prostituta. E eu lembro que eu assisti uma palestra na Espanha, alguns anos atrás, do Antônio o autor do Coisa de Voar lá. E ele fala, ele é um historiador que estuda essa época. Ele fala, olha, a gente tem que ver
A forma como a moça está sentada no primeiro quadro já mostra que ela vai ser prostituta no futuro, porque as mulheres de bem, digamos assim, entre aspas, não sentavam daquela maneira naquele período. Então, tem alguns detalhes nos quadrinhos que a gente, nessa leitura, nós que não somos mais contemporâneos do Hogarth, nós acabamos perdendo essa chave de leitura. Mas os historiadores conseguem identificar esses aspectos. Ô, Valdomiro, eu acho que são 12 quadros. 12, eu não me lembro mais. Pode ser que sejam 12. São várias. O sucessor do Hogarth, que é o James Dewey, era conhecido por sua sátira política e mordaz. Também ficou muito, muito conhecido o Dewey, e alguns ingleses dizem que ele começa com os quadrinhos, né? Porque ele já utilizava balões, um tipo de balão nas gravuras dele. Então vocês veem aqui um balão. Eu lembro que eu fui uns anos atrás, eu fui nos Estados Unidos, num museu na Inglaterra, e tinha várias gravuras dessa época, e várias delas com balões, né? Então, aquela velha história de que o balão surge com o Yellow Kid em 1896 é propaganda norte-americana. O balão já existia bem antes disso. Mas só o balão não é uma justificativa para dizer que os quadrinhos começam lá. O que o Dewey fazia era muito mais cartoon do que realmente uma narrativa sequencial. Os quadrinhos apareceram ao mesmo tempo em que emergia a moderna mídia impressa, como os jornais e romances, que abordavam temas similares. É lógico, os quadrinhos vão se desenvolver nos jornais, na mídia impressa principalmente. Por volta do ano 1800, surgem os chapbooks, que são livros de bolso descartáveis, mas seria mais ou menos algo parecido com a literatura de cordel, bem naquela qualidade, só que não eram poesias, mas são narrativas, que também vão ter nos Estados Unidos, vai ter algo parecido, na França vai ter algo parecido, né, em vários países, na Espanha vai ter alguma coisa parecida, que são livros populares que contavam histórias ou de contos de fadas, rimas infantis, ou então histórias de salteadores, bandidos, coisas assim. Elas tinham ilustrações e um bloco de texto embaixo. Eram livros ilustrados, basicamente, que aí temos alguns exemplos deles. Né? Não achei nenhuma imagem com a página do livro, apenas com as capas. Eles circularam na Europa e América frequentemente em cópias não autorizadas, né? Muito próximo do que aconteceu aqui no Brasil com os catecismos, por exemplo. Mas isso já na década de 50 do século passado. O artista e impressor Thomas Rowlandson, que obteve alguma fama com o Dr. Syntax, texto feito por William Combe, contribuiu grandemente para a constituição dos quadrinhos modernos. Seu trabalho era menos político, focando em comentário social e os absurdos do pomposo Dr. Syntax, foi publicado entre 1809 e 1821 no Poetical Magazine, que era uma revista bastante popular lá. E ele diz que é possível que o Dr. Syntax do Rowlandson tenha sido uma influência para o autor suíço Rodolphe Töpfer, que é praticamente contemporâneo do Rowlandson, e seu Mr. Woodenhead, que lembrava muito o Dr. Syntax, que é esse cara aqui, né, que é um senhor pomposo que faz exigências para as outras pessoas, né, o tipo dos cara chato e intragável. E a Escócia, logicamente que o Christopher, sendo escocês, não ia deixar de falar da Escócia. E a Escócia teve o trabalho de William Heath para o The Glasgow Looking Glass, seria o espelho de Glasgow, né? Que alguns historiadores dos quadrinhos afirmam ser o primeiro quadrinho moderno. E logicamente que alguns historiadores ingleses, né? Logicamente, que vão falar isso, né? Então tem
aqui um exemplo do trabalho do William Heath, que realmente tem balões e tem um pouco mais de, vamos dizer, de dinamicidade em relação aos trabalhos do Hogarth dos demais que a gente mencionou, do Kilrain. E daí ele vai falar dos quadrinhos de massa que começam a explodir na Inglaterra, e daí realmente você tem um mercado de massa de quadrinhos, que eles saem em muitos jornais, né? Então vão sair no final do século XIX, vão ter as Penny Dreadfuls, que eram histórias de terror, e daí no jornal vai sair muita história em quadrinhos, e o que mais sucesso faz é o Alice Sloper, que apareceu na Jude em 1867, e depois foi criado pelo Charles Ross e sua mulher, Emilie de Tessier, que tinha o pseudônimo, que é o pseudônimo. O pseudônimo dela era Marie Duval. Era um personagem muito popular, apareceu em sua própria revista Alice Sloper's Half Holiday, em 1884, e foi durante 3 décadas um personagem longamente mercantilizado, aparecendo em merchandising, em filmes, e inclusive inspirando o Calypso de Chaplin. Na realidade, se trata de uma adaptação de um personagem da literatura inglesa, do Mr. Pickwick, e do Micawber, do Mr. Micawber, que é um personagem do David Copperfield, que é bem essa daí, é bem essa caracterização. Então, aqui no jornal, e aqui como se fosse uma revista, né, uma publicação só dele. Talvez seja um dos primeiros personagens a ter uma revista própria, uma publicação própria com o nome dele. Isso eu já não sei. Precisaria verificar isso daí nesse sentido. Talvez os ingleses tenham motivo para se gabar a respeito, que era um personagem, mas era um personagem muito, muito popular. E surge antes do Yellow Kid. Na última década do século XIX, o Alfred Harmsworth, que é um editor, revolucionou os quadrinhos britânicos com publicações semanais, como Comic Cuts e Illustrated Ships. Ambas as revistas que circularam de 1890 a 1953. Vejam, são 63 anos com as revistas funcionando, que eram essas daí. São revistas tamanho magazine, não é tamanho história em quadrinhos, elas são um pouco maiores. Seriam talvez um pouco ainda maior do que a Mad. Eu não sei as dimensões, precisaria verificar isso daí, mas elas não são pequenas, são mais para magazine quase tabloide. Tipo, como? Tabloide. Acho que quase tabloide, mas acho que não chega a ser tabloide, mas são um pouco maiores do que as revistas normais. E o sucesso dessas revistas levou a Harmsworth a fundar a fundar a Amalgamated Press, que é uma das grandes editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, na Inglaterra, desculpe, na Grã-Bretanha, que dominou o mercado durante muitos anos, várias décadas, até hoje eu acho que ainda existe a editora, e ela tinha um estilo próprio, que as imagens acompanhadas por texto embaixo, praticamente não usava o balão, e é um estilo que dominou os quadrinhos britânicos por décadas, que ela não estava sozinho, a França também tinha no início, também não usava balões, recortava os balões e colocava o texto embaixo. Os europeus não gostavam do balão, então o material, principalmente o material que vinha dos Estados Unidos, ele era redesenhado, rediagramado quando publicado no Reino Unido. E um dos quadrinhos mais conhecidos nesse estilo foi Rupert Bear, criado pela artista Mary Tutel, que apareceu no Daily Express em 1920. E, segundo a informação do Christopher, ainda aparece nesse jornal. Eu não tenho certeza se ainda essa informação, como o livro tem uns 2 ou 3 anos,
talvez não seja mais válida, mas pelo que ele está dizendo, ainda aparece. O artista mais associado com Rupert é Alfredo Bestal, que assumiu o personagem em 1935. O Rupert de Beer é um personagem muito famoso entre as crianças, né? Então sempre tem livros infantis, dezenas de livros infantis dele, tem desenho animado na televisão, né? Foi um sucesso danado, sempre foi. E aqui eu até me dei o trabalho de levantar aqui a abertura de um desenho dele. Eu estava assistindo aqui achando que vocês estavam vendo. Só não tem som. Não vem um Aqui som, eu mas tenho. a gente está vendo. Não tem som? Não, mas aí é por causa da configuração do seu microfone aí no Meet Google, provavelmente. É. Deixa que já está terminando, a gente depois se você deixar o link, a gente procura também, né? E assiste uns trechos. Mas a gente está vendo, só não está ouvindo. É só colocar Rupert Bear. É. Deixa eu parar aqui. Fecho essa. Voltei para lá. Agora para a apresentação. Bem, olha, e com isso eu vou. Já são 10 horas, então eu vou parar a minha apresentação aqui, que já chegou o nosso limite. E eu continuo na. Mas esse personagem, ele é muito famoso até hoje. Eu lembro, a minha neta sabe a musiquinha inteirinha, que mora na Inglaterra. Eu lembro que ela canta junto quando assiste o desenho animado, ela canta a musiquinha. Então, até hoje é um personagem que talvez só perca pro Carteiro. Tem um personagem que é o Carteiro, que é desenho animado, que é mais, eu não me lembro mais o The Postman, não me lembro mais. Que talvez seja mais popular do que Rupert de Beer. Mas estamos começando. Aqui no Brasil, acho que esse desenho passava na TV Cultura. Eu acho que sim. Acho que era na TV Cultura. Não teve tanto sucesso aqui no Brasil, mas lá na Inglaterra é um dos clássicos. Um dos personagens infantis clássicos na Inglaterra. Mas a gente continua na próxima reunião, que vai ser... Eu já não me lembro mais. 6 de outubro. 6 de outubro, então, temos o nosso próximo colóquio.